Olha, o home office virou o nosso novo normal, não é? E com ele surgiu uma questão bem delicada, uma fronteira jurídica que agora passa literalmente dentro da nossa casa. Então hoje a gente vai investigar juntos quais são os limites legais do monitoramento para quem trabalha de casa aqui no Brasil. A pergunta central, o fio da meada aqui, é bem direta. Até que ponto a empresa pode de fato supervisionar o trabalho e quando é que isso vira uma invasão de privacidade? Essa é uma linha, olha, muito tênue e que, claro, gera um debate enorme. Para a gente conseguir chegar numa resposta, nossa análise vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, a gente vai entender o cenário desse conflito. Depois, vamos diferenciar as ferramentas, o que é gestão e o que é espionagem. Em seguida, a gente coloca a lente da LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, vamos ver o que os tribunais já decidiram sobre tudo isso. Muito bem, vamos começar pelo começo. O home office basicamente transformou a nossa casa numa filial do escritório. Só que essa mudança acabou criando um choque quase que inevitável entre dois grandes princípios da nossa legislação. Funciona assim: de um lado, a gente tem a CLT, que dá para a empresa o direito de gerenciar e fiscalizar o trabalho, certo? Mas do outro lado, e com um peso enorme, vem a nossa Constituição Federal para garantir direitos que são sagrados, como a privacidade, a intimidade e a inviolabilidade de domicílio. O problema é que no home office, esses dois universos entram em rota de colisão direta. Ok, e como é que essa colisão acontece no dia a dia, na prática? Bem, a resposta está na tecnologia. É ali, nos nossos computadores, que essa verdadeira batalha silenciosa acontece. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico, na pergunta de US$ 1 milhão. Onde é que a gente traça a linha? O que separa um gerenciamento legítimo, focado em produtividade, de uma espionagem pura e simples da vida de quem está trabalhando? E para responder isso, a gente precisa conhecer um termo que é bem sombrio, o chamado BOSWARE. O que é isso? Bom, estamos falando de programas de computador projetados com um único propósito: a vigilância. Eles conseguem monitorar de um jeito extremamente invasivo tudo, absolutamente tudo que uma pessoa faz na máquina. Dentro desse universo do Bossware, talvez uma das práticas mais invasivas seja o keystroke logging. Pense no que isso significa. É o ato de registrar cada tecla que é pressionada no teclado. Cada uma. Isso captura desde o e-mail profissional até a senha do banco, uma conversa privada com a família. Não escapa nada. Então, o divisor de águas aqui, o que separa o legal do ilegal, é o propósito. Pensa bem. Ferramentas como Trello, Asana ou um sistema para registrar as horas, elas medem o resultado, a produtividade. O foco é no trabalho. Isso é gestão, é legítimo. Agora, quando a ferramenta começa a ativar remotamente a webcam, o microfone, ou a tirar fotos da tela sem aviso, o foco mudou. Não é mais o trabalho, é a pessoa que está sendo vigiada. E é exatamente aí que a coisa se torna espionagem e ilegal. E se o cenário já parecia complexo, ele fica ainda mais sério quando a gente adiciona uma peça-chave nesse tabuleiro: a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Ela não só entra no jogo, como eleva o nível de proteção de um jeito bem significativo. E o conceito que a LGPD traz para a mesa e que muda tudo é o de dados sensíveis. Esse tipo de dado tem o mais alto grau de proteção que a lei oferece. E o perigo é que um monitoramento muito invasivo pode acabar coletando esse tipo de informação, às vezes até sem querer. A LGPD de fato sobe a régua, e muito. Por exemplo, se uma empresa usa reconhecimento facial para monitorar, ela está lidando com um dado biométrico que é classificado como sensível. E aí não adianta só pedir para o funcionário consentir, porque a lei entende que esse consentimento é frágil, né? Existe uma relação de hierarquia. A empresa vai precisar encontrar outra base legal muito mais sólida e ainda por cima fazer um estudo aprofundado, o chamado relatório de impacto à proteção de dados. Ok, a gente já viu o conflito de leis, as ferramentas, a lente da LGPD, mas no fim do dia, o que a Justiça do Trabalho tem dito sobre isso? Chegou a hora de olhar para o veredito que os tribunais vêm dando nesses casos. Olha, e essa frase aqui resume de maneira perfeita o que os nossos tribunais pensam: a ideia de uma vigilância escondida, ou mesmo uma vigilância exagerada, acaba com a confiança. E a confiança, a gente sabe, é a base, é o pilar de qualquer relação de trabalho. E as consequências para uma empresa que passa desse limite? São bem claras.
Primeiro, a justiça entende isso como uma falta grave, uma quebra fundamental do contrato. E segundo, o resultado quase sempre é uma condenação por danos morais, ou seja, a empresa é obrigada a pagar uma indenização pela violação da privacidade. Então, para a gente resumir toda essa análise, podemos chegar a 2 regras de ouro. O monitoramento não é 100% proibido, mas ele precisa, antes de tudo, ser transparente. A pessoa tem que saber o que está sendo monitorado. E, em segundo lugar, ele tem que ser proporcional. Quer dizer, ele tem que estar diretamente ligado ao que a função da pessoa exige, e nada mais. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma que vai um pouco além da lei, sabe? No mundo do trabalho, que cada vez mais depende de autonomia, de colaboração, essa busca por um controle total levanta uma questão essencial. Será que a confiança, que no fundo é o que realmente move a produtividade, pode ser de alguma forma monitorada?